E aí galera, beleza? Eu sou Léo Tavares e agora a gente está começando o nosso segundo episódio do nosso podcast. Aqui a gente vai ficar sempre falando sobre o mundo das marcas, sobre design, indústria criativa e empreendedorismo. E hoje eu queria falar com vocês sobre os 12 arquétipos de marca, os arquétipos de Jung. É a partir desses arquétipos que as marcas constroem as suas personalidades, constroem os seus storytellings, constroem as suas propagandas e muitas outras coisas. Então é muito importante que a gente entenda esse tema e comece a aplicar isso nos nossos negócios, na criação das nossas marcas ou na criação das marcas dos nossos clientes. Beleza? Se você está curtindo esse conteúdo, não deixa de curtir esse canal, de se inscrever nesse canal, de dar uma olhada lá no nosso site que também tem bastante coisa. Vão ter cada vez mais artigos, cada vez mais conteúdos falando sobre esse mundo e ensinando conteúdo de forma gratuita para vocês. E é isso aí galera, vamos entrar então no nosso conteúdo. Os arquétipos de Jung são padrões de comportamento psicológicos que foram estudados pelo psicólogo Carl Jung. Só que, originalmente, a ideia não era ser algo para ser utilizado na propaganda, no design, no branding, essas coisas. Foi a partir de um livro chamado O Herói Fora da Lei, escrito por Margaret Mark e Carol S. Pearson, que exploraram esse conceito e separaram para nós, de todos os arquétipos, que são muitos, 12 grandes grupos de arquétipos que são comportamentos que nós, seres humanos, nos identificamos. São histórias, são grupos de pensamentos que sempre foram replicados durante a humanidade. E essas autoras, através desse livro, começaram a mostrar como isso se aplica no mundo das marcas e da propaganda. Aliás, se você tem interesse de depois mergulhar mais profundamente nesse conteúdo a respeito dos 12 arquétipos, eu vou deixar disponível para você um link para você comprar o livro O Herói Fora da Lei com desconto, tá bom? É só me pedir, me chama lá no Instagram ou lá no meu site que eu vou te mandar esse link com desconto, tá bom? E esses 12 arquétipos podem ser organizados em 4 grandes grupos que são as nossas necessidades básicas do ser humano. Num eixo vertical nós temos ali o rebelde na ponta de cima e a ordem na ponta de baixo, né? A gente fica buscando, como seres humanos, um equilíbrio entre ser rebelde, livre ou ordenado e governante, né? E numa ponta horizontal, num eixo horizontal, nós temos de um extremo o ego, a nossa preocupação consigo mesmo, e na outra ponta nós temos o social, que é a nossa preocupação com o próximo. Todos nós temos um lugarzinho em que nós localizamos nesse gráfico. Tem pessoas que se preocupam mais consigo e são rebeldes, ou então se preocupam mais com o outro e são organizadas. Cada pessoa se identifica em algum lugar nesse gráfico. É nesse posicionamento dentro desse gráfico que você encontra o seu arquétipo. São 12 arquétipos. Eu vou falar rapidinho e a gente vai entrar em cada um mais profundamente, tá bom? Os 12 arquétipos são os seguintes: o fora da lei, também chamado de rebelde, o bobo da corte, ou também chamado de tolo, o amante, o prestativo, o cara comum, o inocente, governante, o sábio ou guia ou mestre, tanto faz, é o mesmo arquétipo, o mágico, o herói, o criador ou criativo e o explorador. Esses são os 12 arquétipos que foram descritos no livro O Herói e o Fora da Lei. Vamos ver como é que cada um se comporta e como a gente pode aplicar isso no nosso negócio? Vamos começar pelo arquétipo do rebelde. O arquétipo do rebelde, ou também conhecido como o fora da lei, como já diz o próprio nome, não gosta de se adequar às leis, às regras, ao status quo. É aquele que gosta de quebrar, fugir das convenções. Ele em si gosta de chamar atenção, ele não gosta de se enquadrar em nenhum grupo, porque ele tem as suas próprias leis, ele tem a sua própria forma de pensar. Ele é um revolucionário, é aquele que propõe inovações, é aquele que está fora da caixinha. Ele não gosta de ser preso em nenhuma regra.
As marcas que utilizam o arquétipo do rebelde normalmente são marcas que fogem totalmente dos padrões daquele mercado em que elas estão estabelecidas. Por exemplo, a Chili Beans, a Harley Davidson, que traz aquela ideia de rebeldia. E um exemplo legal de aplicação desse arquétipo aqui em Belém foi da marca Purpinos, de hambúrguer, né? Eles se instalaram ali no centro da cidade e a proposta deles é justamente ser uma hamburgueria totalmente fora do padrão do que as hamburguerias daqui faziam. É uma hamburgueria gourmet que tem preços um pouco mais caros, de realmente ser um restaurante legal, requintado, só que eles têm um padrão de cores escuras, né? Os atendentes, eles sentam contigo na mesa, eles conversam como se já te conhecessem, todos eles se vestem de preto, boa parte deles tem tatuagens e cabelos coloridos, e desconstrói totalmente aquele imaginário da hamburgueria, da pessoa toda arrumadinha, toda gentil, tentando te vender alguma coisinha. Não, é totalmente contrário. É uma pessoa toda de preto, cabelo colorido, tatuada, senta lá, troca uma ideia contigo, faz o teu pedido. É um exemplo muito legal de como foi aplicado o arquétipo do rebelde nesse ambiente de hamburgueria, de restaurantes. O resultado foi excelente aqui em Belém. Eles já estão com 3 filiais. As hamburguerias que sempre ao redor deles acabam tendo um rendimento muito menor, justamente porque é algo muito impactante. Para aplicar o arquétipo do rebelde na sua marca, você tem que pensar que o seu público é um público que gosta de quebrar padrões, né? Então use isso nas suas comunicações, nas suas frases, quebras de paradigmas, quebras de pensamentos. É interessante também você trazer o conceito de psicodinâmica das cores para a marca, né? Usar cores que lembrem a rebeldia, a força, a quebra, como o vermelho, como o preto, né? Como o prata associado ao vermelho, né? Que traz ao mesmo tempo a ideia de força, mas também de agressividade. E esse conjunto vai fazer com que as pessoas que se identificam com esse arquétipo do rebelde gostem, simpatizem com a sua marca. Lembra também de usar esse arquétipo para construir as suas histórias, os seus storytellings, para pensar em como você vai se comunicar com esse cliente. E o próximo arquétipo é o arquétipo do bobo da corte. O bobo da corte é aquele que gosta de ser brincalhão, é aquele que sempre está junto com muitas pessoas, é o cara dos memes, é o cara que sempre encontra ali uma brecha para tirar uma brincadeira, né? E as pessoas gostam dele porque ele é engraçado, gostam de estar com ele porque ele é divertido, ele gosta de ser aceito, ele gosta de estar no meio num contexto social, num grupo, mas ele não quer perder a liberdade de fazer as piadas, ele não quer perder a sua espontaneidade. Então, o arquétipo do bobo da corte é aquele que usa do humor para vender os seus produtos, para vender a sua marca, para fazer a sua comunicação. Um exemplo de marca que utiliza o bobo da corte é Havaianas. As propagandas da Havaianas sempre tem uma tirada satírica, sempre tem uma piada, alguma coisa por trás que leva esse humor por detrás. Antigamente a Pepsi também fazia bastante isso, né? Só que hoje em dia está com uma outra pegada. Então, se você quer adotar o arquétipo do bobo da corte, você tem que utilizar o humor na sua comunicação. O legal é porque o humor é uma das ferramentas que mais gera empatia nas pessoas. É só você ver como os memes vão chegar no seu celular com tanta facilidade. É por isso que tem bastante marcas que utilizam do humor para vender, porque sabem do potencial de compartilhamento desse tipo de conteúdo. Então, se a sua marca pode ser vendida dessa forma, um arquétipo do bobo da corte pode ser muito bom para você. E o nosso próximo arquétipo é o arquétipo do amante. O amante é aquele que usa da sedução para vender algo. São marcas que utilizam da sedução, do amor, da conquista para vender os seus produtos. Então, se por exemplo o seu produto ajuda as pessoas a encontrarem amor, amizade, beleza, ou fazem a pessoa se sentir mais sexy, que usa da sensualidade, esse é o arquétipo perfeito para você. Exemplos de marcas que usam o arquétipo do amante, você pode encontrar muitas no canal fechado, é muito engraçado. Você vai ver propaganda assim de perfume, né, Paco Rabanne. Nossa, gente, é uns caras assim pulando na água, que só faz sentido ali naquele contexto, né? E usa da sedução para vender um produto. Chanel,
A moda, na verdade, de uma forma geral, usa muito do arquétipo do amante. Mas não só quem é da moda que utiliza o arquétipo do amante. Você pode usar o seu produto para entregar esse valor. Por exemplo, o arquétipo do amante fala também muito de entregar presentes. Se você faz o seu cliente se sentir especial, se você entrega numa embalagem diferente, se você liga de volta para saber de um feedback, isso tudo faz parte do arquétipo do amante. É um jogo de conquista e sedução entre marca e cliente. Então, se essa é a sua pegada, se você gosta desse tipo de abordagem, o arquétipo do amante é para você. Agora a gente vai falar sobre o arquétipo do cuidador. Como o próprio nome já diz, o cuidador é aquele que acolhe, é aquele que abraça, é aquele que está preocupado em ajudar o próximo, é aquele que estende a mão, é aquele que parece que tem um coração de mãe, um coração de pai, é aquele que está preocupado com a segurança do seu cliente, com o conforto, com o bem-estar. É um arquétipo que está muito relacionado a ONGs, na verdade está muito relacionado à prestação de serviço, é aquele que se preocupa em ajudar ao próximo, é o amigo da vizinhança, é aquele que está ali para ajudar. Um clássico caso do arquétipo do cuidador que é estudado em vários cases de marca é o caso da Volvo. A Volvo foi a primeira marca de carros a colocar um cinto de segurança no carro. Isso fez com que a marca fosse reconhecida como uma marca que se preocupa com o seu consumidor. E a partir de então eles adotaram o arquétipo do cuidador, eles sempre trabalham isso na sua comunicação. Mas a gente também pode ver o arquétipo do cuidador em propagandas de hospitais, como o Hospital Albert Einstein, e também está muito relacionado com trabalhos de ONGs e de instituições de caridade. Agora a gente vai falar sobre o arquétipo do cara comum. O cara comum, como o próprio nome diz, é aquele que é o mais democrático de todos, é o que tenta reunir todas as pessoas em prol de alguma coisa. Um exemplo legal disso é o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Ele sempre usa mais ou menos essa frase: se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Se eu consigo, então você consegue. O arquétipo do cara comum faz justamente isso. É um cara que agrega as pessoas, é o cara que faz com que todo mundo fique nivelado, né? Não existe ninguém maior, não existe ninguém menor, todos somos iguais, né? E o Érico Rocha trabalha muito isso no marketing dele, né? Pô, se eu sou um cara comum, conseguir fazer 6 em 7, então você também pode, qualquer pessoa também pode, sabe? Então quando você escuta esse tipo de argumentação, pode ter certeza que é o arquétipo do cara comum funcionando naquela marca. Então se a sua marca, o seu produto agrega pessoas, é uma marca democrática, é uma marca que tem essa pegada de que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ter aquilo, que tem um preço mais democrático, que propõe levar alguma solução para mais pessoas, então o arquétipo do cara comum pode ser perfeito para você. E o legal de usar o arquétipo do cara comum é porque você consegue trazer muitas pessoas para sua comunicação. É uma comunicação que atinge uma massa muito grande. Ela não é tão segmentada como o arquétipo do rebelde, que tem poucas pessoas que se identificam. Ela tende a ter uma comunicação mais universal, em que realmente qualquer pessoa pode se identificar e consumir aquele produto. Só que é interessante que esse arquétipo seja aplicado em produtos que sejam um pouco mais baratos, que não sejam artigos de luxo e coisas assim. Porque a ideia é justamente democratizar, dar acesso a mais pessoas ao produto ou à sua marca. Então, se esse é o seu caso, utilize o arquétipo do cara comum, porque as pessoas vão se identificar com isso. E o nosso próximo arquétipo é o arquétipo do inocente. O inocente é aquele que vê as coisas belas da vida, é aquele que busca sempre a felicidade, vê tudo com muito encantamento, com muita magia. Recentemente eu vi o filme do Crônicas de Nárnia de novo, e se eu pudesse colocar o arquétipo inocente como uma pessoa, seria a Lúcia. É aquela que sempre vê bondade nas pessoas, é aquela que às vezes só ela consegue ver o Aslan. É como se tudo fosse infantil, como se tudo fosse belo. Um exemplo muito legal é a Coca-Cola. A Coca-Cola sempre usa os slogans "abra a felicidade", alguma coisa com felicidade, associado com magia, com o Natal, com coisas do imaginário infantil que todo mundo se identifica, porque todo mundo já foi criança. Então, utilizar o arquétipo do inocente faz com que
a sua marca traga essa sensação de nostalgia, traga essa sensação de alegria. E quando as pessoas pensam em alegria, elas se identificam com a sua marca, elas associam o seu produto com essa sensação de nostalgia, de inocência. Outros exemplos legais do arquétipo do inocente é o próprio Walt Disney, né? Todos os produtos que a Disney produz, porque estão muito relacionados com esse imaginário infantil, com as lendas, com a infância, com a inocência. E quem não lembra daquela propaganda da Johnson, do gostoso pra chuá. A Johnson usa legal esse arquétipo no dia a dia, né? Nas propagandas dos bebês, do cheirinho, aquela sensação de limpeza, de felicidade. Então, se a sua marca traz também esse tipo de sensação, ou se você quer que as pessoas percebam sua marca dessa forma, usar o arquétipo do inocente é ideal. E o nosso próximo arquétipo, é até inclusive o arquétipo que eu utilizo no meu dia a dia, é o arquétipo do governante. O arquétipo do governante é aquele que traz a sensação de poder, de autoridade, de riqueza. Quando ela está associada com a sua marca, as pessoas percebem a sua marca como uma marca de autoridade, uma marca mais cara, que agrega um valor diferenciado, né? A gente pode perceber muito o arquétipo do governante com marcas de carro e marcas de grife, né? Por exemplo, a Brooksfield de ternos e roupas, a Rolls Royce, né, de carros, Rolex de relógio. São marcas que fazem com que o cliente pareça importante, imponente, né? Então, se você vende algo que já tem um preço um pouco mais caro, que faz com que a pessoa se sinta uma autoridade, ou você mesmo se posiciona como uma autoridade, é interessante utilizar o arquétipo do governante. O legal do arquétipo do governante é que ele te permite cobrar preços mais caros. Mas para que você também cobre esses preços mais caros, é necessário que você também utilize uma linguagem própria desse arquétipo, falando sobre autoridade, falando sobre poder e mostrando essa autoridade. Então você tem que mostrar por que o seu produto é diferenciado. Se é roupa, é porque tem um tipo de tecido diferente, tem um corte exclusivo. Se você trabalha com design, né, mostrar que você consegue agregar um valor muito grande à marca do seu cliente, através de grids, através de conhecimento, através da autoridade do seu nome, né, com prêmios que você já ganhou. Então, se você quer utilizar o arquétipo do governante, você pode utilizar palavras como poder, como autoridade, força, como imponência dentro da sua comunicação. É interessante também utilizar cores sóbrias, cores que levem também a esse conceito, né, de riqueza, como o dourado, como o prateado, ou o próprio preto ou o branco. Tudo vai depender de como você vai construir esse conceito ao redor da sua marca, né? Porque isso pode variar muito. Você pode usar algo bem colorido e também trabalhar o arquétipo do governante. Mas o importante é você conseguir transmitir a ideia de autoridade e que o seu cliente vai se sentir poderoso ao comprar o seu produto, o seu serviço. E o nosso próximo arquétipo é o arquétipo do sábio. O sábio é aquele que conhece todas as coisas, é um intelectual, é aquele que não pode ser enganado, é aquele que busca a verdade de todos os fatos. É muito utilizado nos meios acadêmicos e no jornalismo, mas também pode ser muito bem utilizado aqui no design, né? Um exemplo de profissional que utiliza desse arquétipo é o Walter Matos. Para quem não conhece, o Walter Matos é um designer que tem um blog e tem bastante conteúdo teórico a respeito da teoria do design. Ele faz reviews de livros, escreve sobre teoria, sobre grids, sobre proporções, e isso acabou sendo uma marca dele. As pessoas conhecem ele como um designer teórico, um cara que os projetos são totalmente calculados, e ele mostra isso nos reviews, no canal, no blog. E ele é um exemplo de como aplicar o arquétipo do sábio no contexto do design. Então, se você vende o seu produto através do intelecto, da veracidade de fatos, se você vende informações, se você produz alguma coisa que tem a ver com informações, o arquétipo do sábio pode ser muito interessante para você. É aquele que é enxergado como uma fonte de conteúdo, uma fonte de conhecimento e de confiança. Hoje em dia, com tantos lugares onde a gente pode captar informações, o arquétipo do sábio é aquele que é a fonte em que as pessoas podem confiar, porque a sabedoria dele não vem de si mesmo, mas vem dos livros, vem da ciência, vem de qualquer outra fonte em que ele se embasa para poder trazer aquela informação. Ela não é uma informação empírica, é uma informação testada, aprovada.
Então, se você quer aplicar o arquétipo do sábio no seu negócio, você tem que fazer com que as pessoas vejam você como uma fonte de conhecimento. Isso é muito bom porque gera autoridade para sua marca. As pessoas vão querer buscar você em primeiro lugar como consulta a respeito de determinados assuntos. Agora nós vamos falar sobre o arquétipo do mágico. O mágico, ele é bem próximo do arquétipo do sábio. Só que a grande diferença do mágico para o sábio é que as fontes em que o mago ou o mágico se embasam não são fontes científicas. A gente está falando de magia, pode falar sobre espiritualidade, sobre coisas que são diferentes da ciência. O que o arquétipo do mágico propõe? Ele propõe mudanças drásticas para aquele que consome o produto ou serviço daquela marca. Para dar um exemplo que fique mais fácil de entender, imagina que o arquétipo do mago é aquele cara que te dá um poder que te faz derrotar um determinado chefão. É muito comum ver isso nos filmes, é como se fosse o Gandalf. É como se fosse o mestre dos magos, é aquele que dá um conselho, dá um poder, alguma característica para você, para que você consiga vencer determinada coisa. Isso é muito legal no nosso dia a dia, porque associa o produto da nossa marca, ou a nossa marca em si, como esse poder, como essa possibilidade de transformar algo. Imagina que você está vendendo a Mjolnir, né? Que é digno de carregar aquele martelo, o martelo do Thor. Ele adquire os poderes, adquire aquela força de canalizar os trovões. Como a gente viu, né? O Capitão América usando o Mjolnir, que legal aquilo. Isso é um exemplo de como um produto carrega um arquétipo do mágico. Então, se o seu produto traz uma capacidade de transformação muito grande para o seu cliente, você pode utilizar o arquétipo do mago para vender esse produto. Por exemplo, se você vende um curso, né, que vai transformar a carreira da pessoa, ou se você vende uma roupa que vai transformar a autoestima da pessoa, ou qualquer coisa que propõe uma transformação imediata, ou que dê uma característica, uma habilidade especial, o arquétipo do mago é muito interessante para você. Agora a gente vai falar daquele que é o arquétipo talvez mais conhecido de todos, que todo mundo já ouviu falar, que é o arquétipo do herói. Ou pelo menos você já deve ter ouvido falar da jornada do herói, que é a forma como o storytelling do arquétipo do herói se desenvolve. Vamos tentar resumir aqui rapidinho o que é a jornada do herói? É quando você tá ali no seu mundinho e tá tudo ok no seu vilarejo, na sua cidade, até que aparece uma grande ameaça, e aquela grande ameaça inicialmente te derrota, né? Você perde e sai daquele lugar e vai para uma jornada de autoconhecimento e descobre alguma coisa, e essa coisa te dá um poder e você volta e derrota o chefão que te derrotou lá no começo, né? Esse é o arquétipo do herói que você pode ver em vários filmes, não só de heróis, né? Tipo Simba, né, que foi derrotado por esse cara e vai numa jornada de autoconhecimento e se fortalece e cresce e vai e derrota de novo e volta como um rei. A gente pode ver isso também no Pantera Negra, no Homem-Aranha, em qualquer filme de herói, pelo menos a maioria utiliza desse arquétipo. Um exemplo disso no contexto das marcas é a Nike. A Nike talvez seja o maior exemplo do arquétipo do herói, porque eles usam isso muito forte nas suas comunicações. É como se você vestisse a Nike e a Nike te tornasse um herói. Just do it, apenas faça, né? Sempre mostra aquele gordinho que tem dificuldade de caminhar, mas ele veste o Nike, vai dia após dia, vai vencendo até que de fato se torna um atleta, né? Então a Nike, o produto da Nike, o tênis, a roupa, faz com que você se torne um herói. Você faz a jornada do herói a partir daquele produto. Então essa é uma maneira de você utilizar o arquétipo do herói no seu produto, no seu serviço. É aquilo que faz com que o seu cliente ganhe essas habilidades de vencer, de perseverar, de lutar, que dá garra. É aquilo que faz com que ele chegue lá, com que ele vença aquilo que era uma dificuldade para ele. Agora nós vamos falar do arquétipo do criador. O arquétipo do criador, ele é muito comum para nós, a gente se identifica muito com ele, né? O que o arquétipo do criador propõe? É aquele que sempre quer buscar uma inovação, quer buscar
criar coisas novas, ele quer propor coisas novas, ele tem que fazer isso, essa é uma necessidade dele, ou ele se sente sufocado. Ele precisa estar ali criando coisas novas, desenvolvendo novas formas de se fazer alguma coisa, né? E nunca ficar naquele mesmo padrão. E o arquétipo do criador acaba que é muito utilizado pelos designers, pelos profissionais da criação, publicitários, artistas plásticos, pessoas que trabalham, enfim, na indústria criativa, mas não necessariamente porque você trabalha assim você precisa utilizar esse arquétipo. Até porque às vezes nem sempre você está utilizando o arquétipo do criador de forma correta. Vou dar um exemplo de uma marca que utiliza legal o arquétipo do criador para vocês entenderem. A Lego. Com o Lego você cria tudo, né? A partir daquelas pequenas pecinhas você pode criar um castelo, pode criar uma nave, pode criar tudo. Então o produto da Lego faz com que você desenvolva a sua criatividade, o que também é o caso da Adobe. É isso que propõe o arquétipo do criador. Então, se o seu produto, se o seu serviço possibilita que alguém desenvolva a sua criatividade, pode ser um aplicativo, se você trabalha com UX design, ou se você desenvolve alguma plataforma, o arquétipo do criador pode ser muito legal para você. É você dar caminhos para que pessoas criem a partir da sua plataforma, a partir do seu produto, a partir do seu serviço. E o último, mas não menos importante, é o arquétipo do explorador. Como o próprio nome já diz, é aquele que busca explorar novas possibilidades, novas perspectivas. É o cara que não se conforma estar preso no escritório. É aquele que viaja, é o mochileiro, é aquele que está buscando novas experiências, conhecer o mundo, conhecer a si próprio. Um exemplo legal de marca que utiliza esse arquétipo é a Land Rover, que nas suas comunicações mostra sempre as pessoas fugindo do escritório, pegando seu carro, viajando, explorando novos horizontes, novas perspectivas. Outra marca que também utiliza legal o arquétipo do explorador é a Discovery Channel. Pelo próprio nome já diz, né? Discovery. Então, os programas, as propagandas, os comerciais sempre estão ali mostrando o mundo, explorando novos pontos de vista, mostrando a natureza. Então, se o seu produto faz com que a pessoa tenha uma quebra na rotina, que busque ter um contato maior com a natureza, ou então uma busca de explorar a si mesmo, você pode utilizar o arquétipo do explorador. Um exemplo é um dos nossos clientes aqui no estúdio, a Geotrufas, é chocolate. Vendemos chocolate. Só que nós utilizamos no storytelling deles o arquétipo do explorador, parte do seguinte slogan: explore o seu mundo. Então a pessoa, quando está estudando muito, que é o caso do público deles, né? Universidades, etc., estão estudando muito, estão ali naquela rotina maçante, dá uma pausa, come um chocolate, vai fazer outra coisa, vai explorar novas possibilidades, vai se autoconhecer, vai dar um rolê na cidade, vai esfriar a cabeça, para depois, com uma nova perspectiva, poder encarar aquilo e trazer soluções novas. Então é um exemplo de como a gente aplicou aqui no estúdio, né, o arquétipo do explorador num contexto de chocolates. Então, se você identifica que a sua empresa pode propor esse tipo de solução, utilizar o arquétipo do explorador pode ser muito legal e uma solução muito legal para a sua empresa. Então é isso, galera, nós demos aqui uma volta bem longa sobre todos os 12 arquétipos. Tem muita coisa ainda para ser falada, muita coisa para ser explorada, mas a gente já está batendo aí um tempo muito grande de podcast. Então eu proponho para vocês explorar um pouco melhor a questão do storytelling, de como aplicar os arquétipos num contexto mesmo mais comercial, num outro podcast, tudo bem? Mas se vocês querem ler um pouco mais sobre isso, querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, vai lá no meu site, leotavares.com.br. Lá no blog vai ter um artigo sobre isso e também vai ter lá um link de desconto para o livro O Herói Fora da Lei, que vai te dar, cara, o beabá, o passo a passo de como aplicar isso no contexto da sua marca, no contexto da marca dos seus clientes, e fazer com que vocês cresçam e tenham marcas mais personalizadas, mais humanas, em que as pessoas possam se identificar mais. Então, galera, eu tô indo nessa. Até o próximo podcast. Nos sigam nas redes sociais, Léo Tavares Design no Instagram, no Facebook. Então, estamos ali. Pode mandar uma mensagem, uma sugestão de tema, de qualquer coisa. Estamos aí para te ouvir e fazer um conteúdo muito legal para ti, tá bom? Grande abraço e até a próxima.